Êxodo capítulo 17, versículo 8. Amaleque veio atacar Israel e Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Ur subiram ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Ur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. Josué derrotou Amaleque, seu povo, a fio da espada. Palavra do Senhor. Essa palavra de hoje ela é muito forte, porque o deserto não é só lugar do caminho. Nós aprendemos até aqui que o deserto é o lugar do caminho, é o lugar da escassez, é o lugar do treinamento, é o lugar da providência e o lugar do milagre. Nós já aprendemos tudo isso sobre o deserto aqui. O deserto é o lugar do caminho, não é o lugar da gente morar, é o lugar da gente passar, indo rumo à terra da prosperidade. O deserto é o lugar da escassez, porque nos falta tudo, falta água, falta isso, enfrentamos. É o lugar do treinamento, porque as dificuldades nos treinam a sermos vencedores. E é o lugar da providência, porque Deus provê como proveu. Lá tinha escassez, mas Deus proveu o pão, o maná, proveu a carne para eles comerem. Então, é o lugar também do milagre. Até a água saiu de pedra. Mas, lembre-se, e você não pode esquecer, o deserto também é o lugar do combate. Meus irmãos, os israelitas experimentaram aqui a sua primeira batalha, de muitas. Mas aqui eles experimentaram algo novo, porque eles eram escravos. Escravos não batalham. Quem batalha é quem é livre. Quem combate é quem é livre. Só os livres combatem. Os israelitas, eles experimentam a primeira batalha, porque agora eles são homens e mulheres livres. E como são livres, eles serão atacados pelos inimigos. E isso daqui é muito forte. Olha o versículo. E é interessante porque, para você saber, os israelitas, eles foram assediados pelos amalequitas, que atacavam os mais fracos, que ficavam para trás, sabe? Os que iam ficando, porque todo um povo em marcha, os mais fracos iam ficando para trás. E os amalequitas atacavam exatamente os mais frágeis. Mas agora, não. Agora eles decidiram vir com tudo. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim, versículo 8. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Ou seja, agora eu não vou mais só os fracos. Eu vou atacar a todos. Veio com tudo. Os nossos inimigos, aqueles que tentam ter o que é nosso, aqueles que nos perseguem, os maus são assim. Prestem atenção. Como é que começa um ataque? E aqui eu não estou mais falando do opressor, eu estou falando dos inimigos. Eu estou falando dos invejosos, daqueles que desejam ter o que nós temos e daqueles que desejam ser o que nós somos. Porque se você prosperar, ou seja, Israel agora era um povo livre. Israel estava num caminho de deserto, sim, mas era um caminho de crescimento em busca da terra, da prosperidade. E agora é assim que acontece conosco. Quando a gente começa a avançar, quando a gente começa a crescer em qualquer que for a área, quando a gente começa a avançar, quando a gente começa a crescer em qualquer que for a área, os nossos inimigos, aqueles que têm um coração mau, um coração rancoroso, um coração invejoso, o que eles fazem? Eles começam a nos atacar, mas eles não começam de frente, eles começam por trás, pelas fraquezas. Eles tentam minar a sua força ao redor, pegando os teus, o que te sobra, as tuas fraquezas. Para que depois de eles minarem a tua força ao redor, eles venham com tudo. Sempre é assim nos ataques, nos perseguidores, nos invejosos. Eles começam minando a sua força, sabe, ao redor, a partir das tuas fraquezas, depois eles vêm com tudo. E o que Moisés fez? Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque.
É nesse momento de ataque que os verdadeiros combatentes se levantam. Preste atenção. Josué era novinho ainda. Josué era novinho. Josué não era um homem de destaque no meio do seu povo. Mas Josué foi levantado por Deus e por Moisés nesse momento, para mostrar o seu valor como grande combatente. Moisés, ou melhor, Josué é levantado nesse momento, desde jovem ele já mostra, ele tem um valor, ele é um combatente, ele vai lutar, ele é guerreiro, ele é combatente. E é interessante, porque um verdadeiro combatente é forjado no calor da batalha. Preste atenção. Mas Josué não tinha, ele tinha prática bélica? Não. Ele não tinha essa prática de lutas, de combates. E quando é que ele foi forjado? Na batalha, porque foi atacado, tinha que se defender, não é? Se ele foi atacado, ele tinha que combater. E eu digo para você, quando for atacado, combata. Geraldinho, mas eu não sei combater. Um verdadeiro combatente é forjado no calor da batalha. A necessidade te faz. Tem muita coisa que você não fazia e que você começa a fazer. Isso aqui é interessante. Estava conversando com o seu Eli, que é o fundador da Ágape, aquele que vende as camisas, e ele dizia para mim assim, ele disse, você sempre teve esse dom, estava ouvindo aqui as suas palavras de força e coragem, eu estava acompanhando, mas você teve esse dom de falar? Eu disse, não, no começo do meu ministério, não era assim que eu fazia. Eu tocava, depois eu fui fazendo isso, depois eu fui fazendo aquilo, e depois a pregação, por último. E aí ele disse, foi mesmo, pois eu pensava que era desde o começo. E aí me veio essa palavra. O combatente é forjado no calor da batalha. Deus ele vai utilizar e vai te dar os dons necessários para a necessidade daquele momento. À medida que você vai dando passo, Deus vai dando dom. Sabe o que é o jeito? O jeito é esse. À medida que eu vou dando passo de acordo com a necessidade, Deus vai dando o quê? A capacidade, a graça. Por isso que se fala, Deus não capacita os escolhidos. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ou seja, quando Deus te chama, e quem são os escolhidos? Aqueles que respondem. Entendeu? Se você responde sim ao chamado de Deus, Ele vai te dar uma nova capacidade. À medida que você dá o sim ao chamado de Deus, Deus te dá uma nova capacidade. Se você passar a vida se escondendo, você vai ficar sempre nas mesmas. Mas à medida que você responde, Deus te dá uma nova capacidade. Um verdadeiro combatente é forjado no calor da batalha e blindado pelo poder da oração. Pegou isso daqui? Um verdadeiro combatente é forjado no calor da batalha e blindado pelo poder da oração. Moisés disse, amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Ou seja, o que Moisés disse? Moisés disse, ele não disse assim, eu vou lá lutar ao seu lado. Não. Foi o que ele disse, amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Ou seja, eu estarei intercedendo. Eu estarei dando cobertura, mas não uma cobertura. Você tem os outros soldados, você tem os outros companheiros para fazerem cobertura a você. Eu vou dar uma cobertura espiritual. E eu vou dizer uma palavra para você hoje muito forte. Nunca entre em uma batalha sem cobertura espiritual. Por isso, muitas vezes que nós perdemos as nossas lutas. Em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e as potestades, contra as forças do mal espalhadas pelos ares. Por isso, às vezes, entramos numa luta e não vemos que no oculto tem muita coisa envolvida. Nós só olhamos a luta carnal, humana. Pensamos que só com as nossas habilidades e forças nós conseguiremos vencer. Na maioria das lutas, existe um combate espiritual junto. Sim, tem um combate humano? Tem, mas também tem um combate espiritual sendo travado. Ali, os israelitas tinham um combate humano? Tinha um combate corpo a corpo, era carnal, mas tinha um combate espiritual sendo travado, exatamente para que os israelitas não chegassem à terra prometida. E aí, eles travaram a luta humana e a luta espiritual. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Ur subiram ao alto da colina.
E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Palavra do Senhor. O que eu faço? Como vencer o combate, Geraldinho? Primeiro passo é ter cobertura espiritual. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque. Ou seja, cobertura espiritual eu tenho o quê? Direção, instrução. Alguém diz, eu faço. Eu não acredito em que caminha solto. Hoje tem pessoas que dizem assim, então são os desigrejados, né? Eu não sigo ninguém, eu sigo a minha própria consciência, não tem direção espiritual, não tem intercessores, não tem pessoas que possam ter direção espiritual sobre a sua vida, confiam apenas em si próprios, vão ser derrotados pelo seu próprio orgulho. O orgulho precede a ruína, a humildade precede a honra. Um dos testemunhos de humildade é exatamente você ser conduzido, você ser pastoreado. Ou você é ovelha ou você é cabrito. Então isso é muito forte. Fica claro nessa primeira batalha a força da cobertura espiritual de Moisés sobre Josué. Quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava, perdia. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e U lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque, seu povo, ao fio da espada. Palavra do Senhor. Você pensa que só cansa a luta humana? Não. Rezar também cansa, principalmente em tempos de guerra. Moisés precisou de apoio. Moisés também não estava só. Ele precisou do apoio de Arão e de U para sustentar os seus braços. Quando ele levantava os braços, Josué vencia. Quando ele baixava os braços, Josué perdia e o povo de Israel. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de pessoas que nos sustentem na oração. Nós precisamos principalmente que orem conosco, estejam junto conosco nesta batalha. Quando eu digo assim, para cada um que está aqui, nós estamos juntos na batalha até o céu, eu também, em contrapartida, estou aqui com vocês todos os dias, durante todo esse tempo. Nós estamos juntos na batalha até o céu, nós estamos orando uns pelos outros, um pelo outro. Eu oro por ti, tu reza por mim e nós nos sustentamos. Esse mover nos dá cobertura espiritual. Esse mover nos dá cobertura espiritual. E nossas mãos estarão erguidas até o pôr do sol, porque um sustenta o outro. E o que acontecerá? Nossas mãos estarão erguidas até o pôr do sol. Escute bem. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. E desta primeira batalha, o Senhor levantou um combatente vencedor. Preste atenção. Muitos anos depois, décadas depois, aquele Josué, foi ele que venceu a última batalha contra Jericó e introduziu o povo na terra que o Senhor prometeu. Josué, eu quero dizer para você, hoje Deus te levanta. Um combatente vencedor como Josué. Hoje Deus te levanta como levantou Josué. Geraldinho, mas eu não tenho muito, estou arrepiado aqui, falando e arrepiado. E eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, Josué também não era conhecido. Josué também não era famoso. E Deus levantou Josué para combater o bom combate, para vencer e introduzir o povo nesta terra, para atravessar esse deserto. Deus te levanta como um grande combatente hoje, assim como levantou Josué. Para lutar e pôr as muralhas no chão, para lutar e vencer os inimigos. Você não está sozinho. Existe uma nação, um exército que ora com você todos os dias, que clama, tem rotina espiritual, que está junto na batalha até o céu. Então tenha certeza que a vitória é certa, a vitória é nossa. Pode escrever, eu tomo posse.